Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se a Bíblia é a inerrante palavra de Deus ou não. A resposta é muito simples. O Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso está em João 1, de 1 a 4. Agora, tente perguntar fazendo o caminho inverso, sempre lembrando que o Verbo é Cristo. Seria ele a luz dos homens? Estaria em Cristo a vida? Existiria alguma coisa que não tivesse sido feita por ele? Seria ele divino e eterno e teria compartilhado da divindade desde sempre eternamente? Seria o Verbo Deus? Estaria o Verbo com Deus? Estaria o Verbo na origem de tudo? Se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, o Verbo de Deus, então, sendo ela o Verbo de Deus, é impossível que essa palavra de Deus possa errar, uma vez que Deus se manifesta na sua palavra e essa manifestação é inerrante. É a inerrante palavra de Deus. Geralmente, quem critica a Bíblia não conhece o autor, ou então quer analisar a Bíblia do ponto de vista científico, quando ela nunca foi escrita para ser um compêndio científico. Não. Ela foi escrita para revelar aos homens quem é Deus e quem é Jesus, e nos indicar o caminho da salvação eterna. Deus quis falar aos homens de coisas mais importantes do que as coisas visíveis, palpáveis e experimentáveis, que normalmente nós procuramos analisar por métodos científicos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 18. Alguns dirão que não podemos acreditar num livro que se originou de manuscritos antigos e que ao longo do tempo teve cortes, acréscimos no seu texto original. Bom, eu pergunto o seguinte: se você tivesse acesso ao original, será que iria considerá-lo confiável nas suas afirmações, que o original faz? Bem, infelizmente isso não é possível, não é? Hoje nós não existe nenhum manuscrito original, e eu acredito até que Deus tenha permitido que assim fosse, para que os manuscritos não se tornassem objetos de culto, como fazem com aquele pseudo-santo sudário, né? E como fazem com outros objetos da época de Jesus ou da época dos apóstolos, dos patriarcas. Nós temos hoje apenas cópias segundas, terceiras, décimas, etc. Quanto mais longe a cópia estiver do original, mais sujeitas a erro. Pelo menos é assim que deveria acontecer com um texto qualquer. Será que ocorreu o mesmo com os textos bíblicos? Bem, o livro de Isaías que nós temos hoje vem de um manuscrito bem posterior a Isaías. E até mesmo a Cristo. Porque Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Entre os manuscritos descobertos em uma caverna de Qumran, eu acho que é assim que fala o nome da caverna, havia um de Isaías muitíssimo mais antigo do que este que é usado nas Bíblias atuais. Então, devia estar muito diferente, né? Não, ele é idêntico. O cuidado na cópia era tanto que hoje existem manuscritos que trazem uma mancha de tinta na margem que é repetida nas cópias seguintes. O copista foi tão zeloso que copiou a mancha de tinta. Geralmente quem diz que a Bíblia que temos hoje foi alterada não é capaz de mostrar a anterior, a original. Sim, porque para você dizer que algo foi adulterado, é preciso ter original ou uma cópia anterior. Você já viu alguém mostrar uma cópia anterior? Esses que afirmam que a Bíblia foi alterada? Esses defensores da originalidade, que supostamente descobriram tantas alterações, deveriam trazer a público a cópia mais fiel, que certamente eles possuem guardada na gaveta, para benefício de todos, não é assim? E aquele que diz que ela perdeu sua confiabilidade por ter sido alterado, eu pergunto o seguinte: se você fosse o próprio Deus, Criador de todas as coisas, daria tão pouca importância às suas próprias declarações que deixaria que os homens a corrompessem como bem quisessem?
Ora, até mesmo autores humanos se cercam de advogados, de copyright, para processar e condenar corruptores de suas obras, quanto mais Deus, Ele cuidou. Há quem diga que a falta de concordância entre as muitas interpretações da Bíblia já seria prova de que ela não seria inspirada por Deus e não seria então inerrante. Ora, se você reunisse 200 cegos para explicarem a luz, você acha que haveria unanimidade entre eles? Não. A Bíblia pode ter muitas aplicações de seus textos, mas ela tem uma única e certeira interpretação, aquela que é dada pelo próprio Espírito Santo, que inspirou os seus profetas a colocarem as palavras no papel, ou na pele de cabra, ou no papiro, ou na lâmina de metal, ou no tablete de argila, como você preferir. Só existe uma maneira de se entender a Bíblia, e não é com a mente natural que o homem herdou de Adão. Assim como foi preciso o Espírito Santo capacitar os seus profetas para escrever seus textos, você precisará também fazer um download de um plugin divino, ou não vai entender a Bíblia. Afinal, não é isso mesmo que o sistema operacional do seu computador faz para interpretar os zeros e uns da linguagem binária? A linguagem binária é 0 e 1, 0 e 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Lembre-se de que não foram os israelitas ou os cristãos que afirmaram que a Bíblia é a palavra de Deus. São as mesmas escrituras que se encarregam de fazer isso. Sendo assim, ou ela é ou ela não é. Se a Bíblia não for a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada completamente como o livro mais mentiroso, vil e pernicioso existente nas bibliotecas humanas. Porque ela afirma ser o que não é, caso ela não fosse, não é? Você tem uma Bíblia em casa? Se ela não é a palavra de Deus, tire-a agora mesmo de perto de sua família. Não deixe seus filhos chegarem perto da Bíblia, porque eles poderão ser enganados por um compêndio mentiroso do começo ao fim. Você deixaria seus filhos tomarem medicamentos que contivessem veneno? É claro que não. E assim seria um livro que se diz ser a verdade, mas mente, por trazer tantas vezes afirmações como assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Todavia, se ela for a palavra de Deus, é melhor você se render a ela. Talvez um artigo escrito por James Boyd, que viveu entre a metade do século XIX e a terceira década do século XX, possa esclarecer melhor o que é a inerrância das Escrituras. Ele diz assim: alguns dizem que a inerrância das Escrituras é um princípio que em lugar nenhum é afirmado ou reivindicado nas próprias Escrituras. Se os homens santos de antiguidade falaram movidos pelo Espírito Santo, como fala 2 Pedro 1,21, muitos de nós que acreditam que é impossível que Deus minta, como fala Tito 1,2, considerariam este fato suficiente já para estabelecer a veracidade da Escritura. Acaso não disseram os profetas: ouvi a palavra do Senhor? E nosso Senhor acaso não disse que Moisés escreveu a seu respeito? E que se os judeus tivessem acreditado em Moisés, eles também teriam acreditado nele? Mas se não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras, diz João 5, versículo 47. Evidentemente, o Senhor presumiu que eles não deveriam ter tido dificuldade em reconhecer as Escrituras como sendo inerrantes. Talvez os seguidores da alta crítica daqueles dias, que eram, suponho eu, os saduceus, tivessem separado para o povo o folclore do fato. Paulo fala de coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram e não subiram ao coração do homem, coisas que Deus preparou para os que o amam. E sobre essas coisas ele diz: Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. E então, quanto à comunicação com os outros, ele diz: o que também falamos não com palavras que a sabedoria do homem ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. E novamente, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 2, 9 a 13, e também
versículos 14, 1 Coríntios 14, versículo 37. O próprio Senhor, os seus apóstolos, todos os seus profetas usam as Escrituras como o único tribunal de apelação em relação a todas as questões que tenham qualquer relação com as coisas divinas. Uma única passagem do volume inspirado resolvia todas as questões que poderiam surgir, ao menos para os profetas e apóstolos. As Escrituras não deviam ser, a essas Escrituras não deveriam ser feitos acréscimos, e nem delas retiradas quaisquer coisas. Os Tessalonicenses receberam o Evangelho pregado por Paulo, que diz terem eles recebido não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. E por isso deu graças a Deus, Paulo deu graças a Deus por isso. Não há uma única sugestão dada por nosso Senhor ou por seus apóstolos de que possa existir erro no texto das Escrituras. Um livro como esses críticos nos dizem ser a Bíblia, nunca teria sido colocado nas mãos de qualquer homem pelo Deus vivo. Eu o conheço bem o suficiente para ser capaz de dizer isso com a maior confiança. E direi mais do que isso, direi que o conheço o suficiente para afirmar que, se ele nos deu este livro como uma revelação dos seus propósitos, dos seus conselhos também e do seu amor, os seus caminhos para com a sua criatura rebelde, o seu governo do mundo, o caminho que ele tomou para levar a efeito os seus conselhos eternos, ele não teria permitido que fosse corrompido pelos impulsos da mente humana que vive vagando nas brumas e neblinas de seu abandono do próprio Deus, mas ele teria velado por ela, por a sua palavra, com solicitude infinita, e o teria preservado da corrupção profanadora da velha serpente. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.